Em um cenário onde as tensões ultrapassaram todos os limites, algo inesperado acontece. O mundo inteiro observa enquanto uma ação da Ucrânia muda completamente o jogo. Em novembro de 2024, a invasão de Kursk por forças ucranianas surpreende a todos. Mesmo com a explícita ameaça de Putin de que qualquer ataque a território russo poderia provocar retaliação nuclear, a Ucrânia consegue uma vitória estratégica, avançando sozinho. Como isso foi possível? Quais segredos eles estavam escondendo? E o que isso significa para a maior potência nuclear do planeta? Nesta forma de conflito, cada movimento de Putin parecia um jogo de xadrez carregado de ameaças vazias. Mas a verdade é que a Rússia começou a mostrar seu lado mais frágil. Em resposta ao avanço ucraniano, o presidente Biden autorizou o uso de mísseis de longo alcance contra alvos dentro da Rússia, uma decisão que parecia um ato de coragem, mas revelou a vulnerabilidade do gigante soviético. Pouco depois, Putin assinou uma doutrina nuclear atualizada, abaixando o limiar para o uso de armas nucleares. Uma mudança que assustou o mundo, mas que parecia mais uma tentativa desesperada de manter o controle. E então veio o movimento final, a ameaça de usar armas nucleares contra qualquer país que enviasse tropas para ajudar a Ucrânia. Putin parecia cada vez mais desesperado, rodeado por suas próprias limitações. Enquanto isso, Kiev, com seu engenho e determinação, resistia, criando drones que colocaram a esperança de vitória na balança. Os anos de ameaças e provocações culminaram em uma reviravolta inesperada, que deixou o mundo inteiro em suspense. Até onde Putin iria realmente chegar? E o que essa postura desesperada revela sobre o verdadeiro estado de uma superpotência no limite? Uma coisa é certa, o jogo de poder e medo nunca foi tão tenso, e o próximo movimento pode mudar tudo. Em 2024, a escalada nuclear alcançou um novo patamar. Após quase 4 anos de ameaças constantes, os líderes ocidentais começaram a perceber a gravidade da situação. Em novembro, o então presidente Biden autorizou o uso de mísseis de ataque de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. Era um passo arriscado, uma provocação direta. O que Putin faria? Sua resposta foi surpreendentemente previsível e quase cômica. No mesmo momento, ele assinou uma atualização de sua doutrina nuclear, abaixando o limiar para o uso de armas atômicas. Uma escalada que deixava claro que o medo de uma guerra nuclear não era mais uma ameaça, mas uma possibilidade real. Você consegue imaginar o som dos céus? As operações militares, o sussurro de mísseis cruzando o ar. Pois bem, a nova doutrina afirma que um ataque de um estado não nuclear, apoiado por uma potência nuclear, pode desencadear uma retaliação nuclear. E no dia 19 de novembro, a Ucrânia lançou um ataque contra uma base militar na região de Bryansk, na Rússia, usando mísseis de ataque. A reação do chanceler russo Lavrov foi hediondamente dramática. Declarou que entrávamos em uma nova fase na guerra contra a Rússia. Mas o Kremlin sabia que nada iria acontecer. Então, eles lançaram um míssil Orenik, um míssil balístico de alcance intermediário. Poderia levar armas nucleares, mas foi armado apenas com armas convencionais. A Rússia exibia sua força, porém, sem realmente cruzar a linha de fogo. Por trás do silêncio, eles planejavam cuidadosamente seus passos. E a tensão continuou crescendo. No dia 21 de novembro, a Ucrânia atingiu posições russas com mísseis britânicos Storm Shadow. Assim que as notícias chegaram, o embaixador russo no Reino Unido afirmou que Londres agora participava diretamente do conflito. O limite nuclear parecia ser uma brincadeira perigosa. Novamente, nenhuma arma nuclear foi usada, apenas ameaças vazias. Afinal, o que Putin tinha mais lá no fundo? Seu arsenal de ameaças era seu último recurso. E de alguma forma, ele insistia em usar esse recurso, como se estivesse desesperado para manter uma face de força. Vamos voltar ao início daquela crise. Em 2024, o mundo assistia atônito. A Rússia, que tinha o que parecia ser vantagem nos primeiros anos, superioridade numérica, capacidade industrial, surpresa estratégica, começou a perder terreno. Em 3 anos conquistou apenas cerca de 1% de território ucraniano, pagando um preço alto, cerca de 1,4 milhão de soldados mortos, uma economia arruinada e isolamento internacional quase total. Sua doutrina militar, antes considerada robusta, revelou-se uma estratégia obsoleta. Diferente das forças da OTAN, que evoluem com o combate, a Rússia insiste em táticas rígidas e guerra de desgaste. Quando encontram resistência inesperada, seus soldados simplesmente não sabem como reagir. Oficiais não têm autonomia.
A tática previsível torna-se uma armadilha repetida, que os ucranianos exploram sem parar. E a grande questão permanece: por que Putin continua insistindo? Cada ameaça, cada ataque, parece uma tentativa desesperada de esconder sua fraqueza. Afinal, qual será o próximo movimento dessa nação que, com o tempo, mostra-se cada vez mais vulnerável? A resposta pode estar escondida em seu próprio medo de ser derrotada, de perder tudo que ainda lhe sobra. No primeiro dia, o caos no aeroporto de Mali contou uma história horrenda. Rússia enviou 200 a 300 soldados especiais em helicópteros. A missão? Capturar uma base aérea ao redor de Mali. Tudo parecia uma operação rápida, mas os defensores ucranianos estavam preparados. Eles derrubaram 4 helicópteros, bloquearam as pistas e impediram a continuidade do ataque. Mais de 18 aviões de transporte, carregando até 4.000 soldados, estavam a caminho. Mas assustados com os tiros, eles voltaram. Uma derrota tática que revelou feridas profundas na estrutura militar russa. Afinal, a invasão de Putin não foi planejada pelos seus generais. Foi orquestrada pelo Serviço Federal de Segurança, o FSB. Eles achavam que a Ucrânia ia se render em 10 dias. E o mais assustador: Rússia não levou peças sobressalentes. Mapas capturados mostraram que não havia plano para resistir ao inimigo. Putin espalhou um ambiente de desinformação ao longo de 20 anos. Cercou-se de pessoas que só dizem o que ele quer ouvir. Relatórios do FSB eram manipulados para encaixar sua visão, que a Ucrânia não era legítima, que os ucranianos acolheriam seus libertadores, que o Ocidente não reagiria. Sem oposição, a Rússia executa ordens que vão contra seus próprios interesses. A falta de dissentimento protege o regime, mas também o impede de se adaptar. E nesse caos, Putin rouba a última cartada possível, a ameaça nuclear. Afinal, admitir o erro na invasão significaria reconhecer que seu juízo inicial foi errado, algo que seu sistema nem consegue imaginar. Enquanto isso, sua força convencional é incapaz de vencer a resistência ucraniana, treinada pela NATO, mostra-se forte demais. Putin não consegue negociar de igual para igual. Sua mão vacilante de ameaças nucleares revela o desespero de quem vê seu império desmoronar. Essas ameaças não são apenas palavras, são o último grito de um líder à beira do colapso. Mas até agora, o que ele realmente conseguiu foi esconder sua fragilidade sob uma nuvem de ameaças vazias. No início de 2025, o mundo observava com uma mistura de ceticismo e inquietação. Putin, cercado por uma realidade militar cada vez mais deteriorada, lançava ameaças nucleares como seu último recurso para tentar manter o controle. Mas por que ele ainda recorre a essas estratégias desesperadas? O que realmente está por trás de seus dispositivos finais? Vamos desvendar essa tática maquiavélica que revela a verdadeira face de um líder desesperado, prestes a usar sua arma mais aterrorizante. Imagine a tensão no ar. Cada ameaça nuclear foi projetada para distração e intimidação. Quando uma derrota na Batalha de Pokros parecia inevitável, surgia uma nova ameaça de usar mísseis capazes de devastar cidades inteiras. Como um truque sujo de um mágico desesperado, Putin tenta fazer com que o mundo olhe para um lado enquanto seu exército luta para manter as fronteiras. Mas a verdade é assustadora: esses movimentos são apenas bravatas vazias, estratégias de um governo que está lentamente puxando o tapete sob seus próprios pés. Você consegue sentir o peso do silêncio tenso após cada anúncio? A sensação de que tudo é uma cortina de fumaça? E não para por aí. Esses discursos ameaçadores buscam justamente assustar líderes ocidentais. Em suas mentes, o medo de uma guerra nuclear é uma arma poderosa, uma chantagem silenciosa que faz muitos recuarem de tomar decisões importantes. Porém, em 2025, essa tática já não funciona com tanta força. A maioria dos países da Europa está se preparando melhor, compartilhando o peso de uma liderança cada vez mais desafiadora. E assim, o que era uma ameaça concreta se torna um eco distante de promessas vazias. Mas o que Putin ainda tenta esconder por trás dessas ameaças? Talvez apenas sua própria fraqueza. A mídia russa reforça essas ameaças, pintando Putin como um campeão contra a crescente agressividade do Ocidente. Lá, ele ainda é visto como o grande líder, o guerreiro que enfrenta sobradamente seus adversários. No entanto, a realidade no campo de batalha fala outra linguagem. Internamente, seu poder também depende de uma teia complexa de oligarcas, oficiais e serviços secretos, poucos acreditando que o líder possa realmente vencer ou escapar de uma derrota monumentais.
Cada ameaça nuclear, portanto, é uma fajuta carta na manga de um líder que sabe que seu tempo pode estar terminando. Mas até onde pode ir essa farsa? E o que acontecerá quando essas mentiras não convencerem mais ninguém? A hora da verdade se aproxima e o mundo assiste, esperando o próximo movimento de um gigante caído. Na última parte, vimos como as ameaças nucleares de Putin servem para convencer seu círculo íntimo de que a Rússia ainda tem cartas na manga, mesmo com a guerra convencional fugindo ao controle, como apontou o Atlantic Council. Mas imagine se Putin decidisse levar tudo ao extremo. Vamos cavar mais fundo nessa chantagem nuclear, revelando por que ela é uma fachada desesperada, como um mafioso que perdeu seus capangas e agora ameaça com um olhar apavorado. Você já se pegou imaginando o que aconteceria se Putin realmente apertasse o botão? Essa dúvida paira no ar como um trovão distante, ecoando nas salas de reunião de líderes mundiais. Putin se transformou em um gangster geopolítico, como descreveu o financista inglês Bill Browder e ativistas políticos, comparando-o a um chefe mafioso, o cara mais brutal do pátio da prisão, mascarando as capacidades militares da Rússia que se desgastam cada vez mais. É como um valentão que perdeu a força muscular, mas ainda tenta intimidar só com a reputação, ameaçando consequências que ele cada vez mais não consegue ou não quer cumprir. O cheiro de suor frio permeia o ar carregado de tensão, o peso das palavras como uma lâmina afiada roçando a pele. Por que tanto medo então? Porque se Putin está tão acuado, o que o impede de usar armas nucleares de verdade? A resposta é simples, até ele entende o quão suicida isso seria. Pense nessa terrífica realidade, uma explosão de apenas 10 quilotons em uma arma tática na Ucrânia. Em segundos, em um raio de meio quilômetro, tudo vira vapor. A cidade, digamos Zaporíjia, com seus 700 mil habitantes, é obliterada. O solo treme sob os pés, o calor incinerante queima a pele como fogo invisível, fumaça sufocante enchendo os pulmões com o odor acre de destruição. Minutos depois, detectores de radiação em toda a Europa captam a detonação. Linhas seguras de comunicação entre Kiev, Washington, Londres, Paris e Berlim unem como abelhas frenéticas, cada voz urgente cortando o silêncio pesado como uma faca. A Rússia cruzou a linha nuclear. A OTAN quase certamente declararia isso um ato exigindo resposta imediata, não porque quer guerra nuclear, mas porque permitir à Rússia usar armas nucleares impunemente destruiria o quadro de não proliferação nuclear que preveniu guerras atômicas por quase 80 anos. O princípio se chama escalar para desescalar no jargão militar, mas a verdade é mais crua. Se você deixa alguém usar armas nucleares uma vez sem consequências massivas, eles usam de novo. E o próximo alvo pode ser você, até que outros sigam o exemplo. O pulso acelera, o ar fica espesso com o cheiro de metal e pânico. Então, a OTAN seria forçada a reagir. Talvez lancem ataques convencionais massivos contra forças russas na Ucrânia, o impacto reverberando como um terremoto, poeira e gritos enchendo o vazio. Talvez usem armas nucleares táticas próprias, miradas em instalações militares russas, o raio de luz devastador cegando tudo ao redor. Ou talvez declarem guerra direta à Rússia. Enquanto as possibilidades giram como um furacão na mente, o coração aperta com a dúvida. Quem piscará primeiro nessa dança mortal? No contexto atual, o mundo observa Putin empunhar sua última carta, a ameaça nuclear. Mas por trás dessas exibições desesperadas, há uma história de táticas que revelam mais fraquezas do que força. Você já pensou até onde a bravata pode esconder uma realidade assustadora? Tudo começou em novembro de 2022, no Fórum do G20 em Bali. Enquanto a situação ao redor de Kherson ficava desesperadora para Moscou, o presidente Biden se encontrou com o líder chinês Xi Jinping. As informações de inteligência indicam que Xi teria dito a Putin, claramente para não usar armas nucleares. E por que isso importa? Porque a China, uma potência que depende cada vez mais das exportações de petróleo e gás da Rússia, viu sua influência ameaçada. Uma resposta nuclear de Moscou significaria isolamento econômico total. Para a China, uma postura assim abriria precedentes perigosos, uma ameaça direta ao seu controle sobre Taiwan, a estabilidade do sistema financeiro global e a sua própria segurança nuclear. E aqui vem o golpe de mestre. Putin invadiu a Ucrânia querendo tudo, a população, os recursos, a posição estratégica, a capacidade industrial. Mas uma arma nuclear? Ela destruiria o que ele tenta conquistar. Ela tornaria o território inabitável e mataria os civis que ele alega proteger. Se o objetivo fosse destruição pura, ele já teria usado armas nucleares nos primeiros dias. Mas apesar de quase 4 anos de guerra,
Putin ainda aposta na condução convencional ou na pressão para forçar uma paz favorável. Usar nuclear? Seria a derrota definitiva. Então, por que ele não faz? Porque no fundo, ainda acredita que pode vencer sem recorrer à destruição total. Por fim, há uma verdade silenciosa. As ameaças nucleares de Putin funcionaram parcialmente. A Alemanha ainda se recusa a fornecer certos mísseis de longo alcance. A entrega de Ataque-1s foi adiada por quase 2 anos. Os caças F-16 que a Ucrânia tanto deseja, chegaram muito depois do previsto. Cada armamento passa por debates longos e cuidadosos, onde os países ocidentais pesam o risco de escalada. Um jogo perigoso, onde a bravata não passa de uma cortina de fumaça. Mas qual será o próximo passo? Quando toda essa aposta desesperada chegará a um ponto de ruptura? E mais importante, até onde Putin irá confiando na sua última carta? A estratégia cautelosa da Ucrânia custou caro. Tínhamos a chance de receber ataques de Atacuns, caças F-16 e mísseis de longo alcance lá pelo meio de 2022, durante uma contraofensiva que poderia ter mudado tudo. Mas infelizmente as ameaças nucleares de Putin e a hesitação ocidental atrasaram tudo. Quando Putin decide usar uma arma nuclear, 2 opções acontecem. A NATO responde com força esmagadora e ele perde tudo, ou recua e mostra que a chantagem nuclear funciona mais do que qualquer um imaginava. Porém, Putin não arrisca sua vida nisso. Ele percebe que suas ameaças valem mais do que uma possível guerra nuclear. Essa situação assume que Putin permanece racional. Mas, e se ele acha que seu regime está condenado? E se numa explosão de desespero, decide que a única saída é a glória apocalíptica? Vamos recordar a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Quase virou guerra nuclear por pura má comunicação e erro de cálculo. Sorte e habilidade evitaram uma tragédia. A cada ameaça de Putin, há uma chance de algo dar errado. Uma resposta agressiva demais pode nos levar ao mesmo caos de Cuba. Quanto mais ameaças, maiores as chances de erro. É como jogar roleta russa repetidamente no começo, as probabilidades parecem a seu favor, mas o risco aumenta com o tempo. E enquanto Putin joga esse jogo perigoso, sua situação interna degrada-se. A economia russa sangra dinheiro. Por anos, a dependência do petróleo e gás garantiu riqueza, mas isso está mudando. Em meados de 2025, a receita despencou 35% em um ano. A capacidade de refino também caiu 17%. Rússia precisa cortar gastos na defesa. O cenário está se tornando cada vez mais instável, e a qualquer momento, uma decisão desesperada pode incendiar tudo. Quer saber qual será o próximo passo de Putin? A resposta pode estar mais perto do que você imagina. No início de 2025, a Rússia enfrenta um cenário onde sua força parece se esvair. As receitas do petróleo e gás que enriqueceram o país desde os anos 2000 estão desaparecendo rapidamente. Com uma queda de 35% na arrecadação anual e 17% na capacidade de refino, o país precisa cortar gastos em defesa pela primeira vez em anos. A crise econômica não é apenas uma ameaça, mas uma realidade que coloca a sobrevivência de Putin à prova. Mas o que isso realmente significa na reviravolta do jogo de poder global? Como uma nação tão ameaçadora pode estar se enfraquecendo? A resposta está na própria essência do seu arsenal de ameaças, as armas nucleares. Imagine um líder que, ao ver suas forças militares desmoronando, começa a jogar seu último grande trunfo. Putin, com seu olhar fixo no horizonte, parece acreditar que o medo nuclear ainda funciona como uma cortina de fumaça. Ele tenta convencer o mundo de que pode usar armas de destruição em massa para evitar a intervenção de forças externas. Uma jogada perigosa? Absolutamente. Afinal, as armas nucleares existem exatamente para evitar que sejam usadas. Elas funcionam como uma bala na cabeça de qualquer conflito, uma ameaça que evita ações radicais. Se ambos os lados acreditam que o outro usará essas armas, o medo mantém a paz. Mas se criar a impressão de que pode usá-las por motivações menores, a estabilidade desaparece. Putin, neste jogo de xadrez invisível, tenta convencer o Ocidente de que sua ameaça nuclear é real. Uma estratégia de dissuasão invertida. Ele quer que o mundo tema suas armas, mas ao mesmo tempo, sabe que usá-las destruiria seu próprio regime. Então, o que ele faz? Ele aumenta a pressão, cruzando linhas vermelhas lentamente. Primeiro mísseis de alto alcance, depois tanques e agora ameaças com armas táticas. Cada ameaça, uma cortina vazia. Nada acontece.
As provocações perdem força, a credibilidade se esvai. Putin está apostando que no fundo, ninguém quer ver uma guerra nuclear de verdade. A resposta do Ocidente não se deixou intimidar. A postura forte de líderes como Trump, com sua resposta desprezível à ameaça de Putin, e a determinação de países como a Grã-Bretanha e a Alemanha em apoiar a Ucrânia mostram que a estratégia de chantagem nuclear está fracassando. Os bilhões de euros enviados para fortalecer a Ucrânia representam uma resistência contra o medo e a manipulação. Quem imaginaria que as ameaças nucleares de Putin construiriam seu próprio túmulo político? Cada provocação perdeu peso, e sua força se reduz a uma sombra do passado. Hoje a guerra na Ucrânia não será decidida por bombas ou ameaças de desastre nuclear, mas por fatores econômicos, tecnológicos e políticos. Putin, com sua guerra, está afundando em um mar de insegurança. Sua força se dilui diante das resistências do mundo civilizado. A pergunta agora é, até onde ele consegue ir? Quais limites ele ainda pode cruzar antes de se ver completamente isolado? A única certeza é que neste jogo de poder, quem acredita que o inimigo não recua, acaba se querendo perder. E Putin, por vezes, parece não perceber que sua própria tática de medo só o empurra para o buraco. Quem venceu até aqui? O mundo que não se deixou levar pelo medo. E é aí que reside a reviravolta mais surpreendente de todas. Se você deseja entender melhor a crise militar da Rússia, assista ao nosso vídeo sobre o colapso econômico do país. Acompanhe o canal para atualizações diárias sobre a guerra que está mudando o equilíbrio de poder no mundo. Na realidade, a Rússia está perdendo terreno em todas as frentes: economia, logística, tecnologia militar e vontade política. A batalha não será decidida apenas por armas ou números, mas por quem consegue sustentar sua força por mais tempo. O que tudo isso significa? Que o crescimento da crise interna, aliado às ameaças nucleares vazias, revela uma potência que tenta desesperadamente manter sua influência enquanto seu império começa a ruir. Claro, Putin ainda tenta assustar o mundo com seus ameaças, mas a verdade é que seus recursos se esgotam e o apoio internacional se fortalece. A guerra de 600 bilhões de euros em ajuda militar mostra que o cenário está mudando. Então, se você pensa que uma potência como a Rússia pode voltar a dominar, lembre-se, o jogo está se encerrando. O que acontecerá quando a arma mais poderosa de Putin perder seu efeito? Fique atento, porque as próximas semanas podem revelar o fim de um império que se agarrou ao último fio de esperança. O que seria um golpe final para Putin? Uma derrota que nunca esperou? Assista ao nosso conteúdo completo para entender os detalhes, as estratégias e o que pode realmente acontecer nos bastidores dessa crise global. O futuro da geopolítica está sendo escrito agora. Tudo indica que eventualmente alguém também usará armas nucleares. Isso obrigaria a OTAN a responder, talvez com ataques convencionais massivos contra as forças russas na Ucrânia. Ou quem sabe com armas nucleares táticas, mirando instalações militares russas. Talvez declare guerra direta à Rússia. Essas possibilidades assustam, mas estão longe de ser o cenário mais sombrio. Na cúpula do G20 em Bali, novembro de 2022, a situação de Kherson tornava-se desesperadora. O presidente Biden se encontrou com Xi Jinping, líder da China. Relatórios de inteligência indicam que Xi nada afirmou a Putin, mas sua presença ali foi um sinal importante. A China tentou impedir que o mundo mergulhasse nessa loucura nuclear. Porém, o que Putin realmente deseja? Manter a posição de força e respeito, expandir sua influência, mostrar que as armas nucleares são sua última carta. Mas será que uma decisão assim poderia realmente garantir sua vitória, ou destruir tudo? Se Putin decidir cruzar essa linha, o que aconteceria? Imaginem, ele poderia autorizar uma troca nuclear total. Talvez uma manhã começar com um som silencioso na sala de comando, seguido por uma chuva de bombas devastadoras. Cidades inteiras, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos e Europa, poderiam ser reduzidas a cinzas em questão de minutos. Pessoas comuns, famílias, sonhos, tudo destruído numa estalada de dedos. Nas horas seguintes, a radiação espalharia seu veneno mortal, e incêndios violentos consumiriam o que sobrou. Depois, uma nuvem escura de fumaça subiria até a estratosfera, bloqueando a luz do sol. O inverno nuclear começaria. Em questão de meses, o frio seria implacável. As plantações morreriam, beirando o colapso global. Em 2 anos, temperaturas caíram 14 graus Celsius, as colheitas desapareceriam, a fome se espalharia. Uma década depois, bilhões de vidas se perderiam por causa da fome, não pelas bombas em si.
A civilização moderna entraria em colapso, um planeta radioativo, onde vastas regiões seriam inabitáveis por gerações. Um cenário apocalíptico. E por que Putin não fará isso? Porque ele quer vencer. Quer que a Rússia seja temida, respeitada como uma grande potência. Ele deseja restaurar sua esfera de influência maior que tudo isso. Usar armas nucleares destruiria essa esperança. Este ato não garantiria a vitória, mas a aniquilaria. Um ataque na Ucrânia destruiria a terra que ele acredita estar tentando libertar. Garantiria a intervenção direta da OTAN na guerra. Provavelmente levaria à morte de Putin, seja pela retaliação de NATO ou pelos próprios serviços de segurança que poderiam removê-lo para salvar suas próprias vidas. Eliminaria o apoio internacional, até da China e Índia. Putin tem muitas razões para resistir, mas entende claramente, usar armas nucleares é o fim dele, de tudo que construiu. Será que ele realmente quer chegar a esse ponto? Ou ainda a esperança de que a razão, por mais frágil que seja, vença a loucura? A resposta talvez esteja escondida na fria decisão que pode eventualmente mudar tudo, ou destruir tudo de uma só vez. No início de 2022, a tensão entre o Ocidente e a Rússia atingiu níveis assustadores. Sergei Lavrov, o ministro russo das Relações Exteriores, alertou que o apoio contínuo do Ocidente à Ucrânia poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial. Essa ameaça veio justamente após uma reunião do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, com Zelensky em Kiev. A mensagem era clara: pare de ajudar a Ucrânia, ou as consequências serão devastadoras. Mas, enquanto Lavrov avançava suas ameaças, o Ocidente insistia em apoiar a Ucrânia contra a invasão. Mesmo com o medo crescente, as mãos dos líderes ocidentais não tremiam. Eles seguiam ajudando. Em apenas 2 meses o cenário virou de cabeça para baixo. Em junho de 2022, uma nova linha vermelha foi traçada, os sistemas de foguetes de alta mobilidade, conhecidos como IMAs. Os Estados Unidos argumentaram que enviar esses sistemas seria uma provocação inaceitável. Putin e seus aliados concordaram dizendo que os efeitos seriam catastróficos. Mas aí, as batalhas começaram a virar. Em abril e maio a Ucrânia conquistou vitórias decisivas e de repente, o envio de IMAs deixou de ser uma provocação. Os russos não fizeram nada. A NATO percebeu, as ameaças de Putin pareciam cada vez mais vazias. Depois veio a ameaça mais sinistra. Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, sugeriu que atacar Crimeia, uma região que ainda reivindicava, poderia levar a uma resposta apocalíptica com o uso de armas nucleares. No começo a mensagem parecia uma jogada de intimidação, mas a sensação é que ninguém levou muito a sério. A Ucrânia, por sua vez, começou a desenvolver drones de longo alcance e os utilizou para atacar pontes e infraestruturas estratégicas. E Medvedev? Ele insistia, como se suas ameaças fossem uma brincadeira, até que as ações começaram a falar mais alto. Em setembro de 2022, Putin anunciou uma mobilização parcial. Ele afirmou que se a integridade territorial do país estivesse ameaçada, usaria todos os sistemas de armas disponíveis. Uma declaração que parecia um aviso sério, até que surpreendentemente nada aconteceu. Mesmo com ataques com drones na matéria, nenhuma arma nuclear foi usada. Naquele mesmo mês, Putin anexou regiões da Ucrânia Donetsk, Luz, Kherson e Zaporizhia, territórios que ele sequer controlava completamente, mas que passaram a ser classificados como território russo. Era um sinal claro, qualquer ataque contra essas áreas poderia ser uma justificativa para a guerra nuclear. E a resposta da Ucrânia? Ela conquistou Kherson em novembro, obrigando as forças russas a recuar pelo rio Dnipro. A contraofensiva foi rápida, surpreendente. Putin e seus líderes viram o medo aumentar, enquanto suas ameaças perdiam força. Os russos continuaram a disparar ameaças, mas a credibilidade de suas palavras começou a se desvencilhar. Assim, o que parecia uma ameaça de destruição total transformou-se num jogo perigoso de palavras e mobilizações que nada mais eram do que tentativas desesperadas de manter o controle de um império à beira do colapso. E no meio de tudo isso, a grande pergunta: até onde podem ir essas ameaças antes que o mundo perca a esperança?